HTMX11, o fundo de hotéis da BTG Pactual. Fundo que vem aí distribuindo dividendos extraordinários, surpreendeu o cotista lá em dezembro de 2024, agora em janeiro de 2025 teve uma queda considerável na distribuição. O fundo também que segue destravando aí lucros através da venda de imóveis, e vamos ver como tudo isso tem ocorrido aqui no HTMX11, e este será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí o relatório de janeiro de 2025, foi publicado no dia 31 de janeiro de 2025. O fundo, que tem um patrimônio líquido aí contábil de 394 milhões, R$ 136,75 é o patrimonial da cota, tem uma ocupação média aí de 72,2% e uma média ponderada aí de ocupação dos quartos de R$ 484,94. Na data que eu gravo aqui com vocês, pessoal, o HTMX deu aí uma leve recuperada lá no cenário de dezembro de 2024, né? Chegou a R$ 146,98, voltou lá a R$ 172,32. Agora deu uma queda forte também, né? Muito influenciado aí pelo cenário macroeconômico e também pelo risco de taxação dos fundos imobiliários pela reforma tributária, voltando lá na casa dos R$ 153,11, num P sobre VP de 1,12, 12% aí acima do valor patrimonial. O fundo que apresenta também uma variação positiva nos últimos 12 meses aí de 17,40%. Como comentamos, lá em dezembro de 2024, surpreendeu aí o cotista com uma distribuição de R$ 3,93 por cota, né? A distribuição, o pagamento que ocorreu agora em 8 de janeiro de 2025, agora para o dia 14, decresceu bastante, voltando aí para a casa do R$ 1,23. O fundo, pessoal, como vimos aí na pandemia, ele passou aí um período de 2 anos praticamente aí sem distribuir, né? E essa distribuição agora ela decresceu bastante, né? Só distribuiu assim lá em janeiro. Ele tem o hábito de janeiro ter uma distribuição um pouco menor, tá? Voltou aqui a distribuir R$ 1,23. Vamos ver aí se o relatório comenta como ficará essa distribuição, né? Nessa distribuição, pessoal, tem um yield aqui de 0,79, tá? Mas a distribuição de dezembro bateu 2,48% ao mês de yield. Bem interessante, né? Com certeza ele faz aí uma média anual bem considerável, chegando aí, ó, a 17,87%, o que é muito bom aí para o cotista, né? Esse fundo, pessoal, ele tem um perfil diferenciado, ele tem quartos, tá? Em diversos hotéis. Como veremos adiante, ele tem aí como objetivo a venda desses quartos, né? Então ele destrava lucro para o cotista através dessas operações de venda, né? Voltando aqui para o relatório, pessoal, em relação ao cenário macroeconômico, aquilo que já conhecemos, a inflação fechou o ano em 4,83. Esta é a inflação oficial, lembrando que a inflação real, invariavelmente, ela é bem superior a essa estipulada aqui. A Selic fechou o ano aí em 13,25 e é basicamente isso, né, no cenário macroeconômico. Tem lá também a questão do Banco Central americano, que visa aí manter a taxa básica de juros no intervalo entre 4,25 e 4,50. Como comentamos, o HTMX pagou agora em janeiro R$ 3,93, decresceu bastante agora para fevereiro de 2025, mas o desempenho segue interessante, né, pessoal? O fato de a cidade de São Paulo movimentar os principais eventos aqui do Brasil contribui sobremaneira para as receitas do fundo, né? Por um lado, ele trabalha bastante com ocupação e, por outro, ele trabalha bastante com a venda de quartos, né? Mas em relação à taxa de ocupação, seguiu aqui em novembro em 72%. Bem provável que no próximo relatório ele já mostre aqui o desempenho para dezembro, tá? De 2024, que deve ser bem interessante, principalmente aí por conta do Réveillon. Em novembro aqui também tem a questão da Fórmula 1 em São Paulo, tem as feiras, os eventos, os shows, tudo isso ajuda bastante o fundo aqui. Tanto é que a diária média dos quartos aí atingiu lá em novembro de 2024 R$ 671,77, levando a média ponderada aí de ocupações a um pico de R$ 484,94. Vejam, desde 2019, pessoal, o fundo não consegue produzir esse resultado. Então,
ele foi muito beneficiado aí pela recuperação do setor hoteleiro, né? Principalmente aí com os eventos em São Paulo, e isso é muito bom para o fundo, né? Em relação aos recebimentos aqui por quarto, pessoal, o fundo chegou a um pico também de R$ 5.779, bem interessante, né? Segundo a gestão aqui, o gráfico acima apresenta a variação da renda distribuída pelos hotéis que compõem a carteira do fundo ao longo dos últimos 12 meses. No mês de dezembro de 2024, a receita de aluguéis apurada referente à operação de novembro de 2024 foi de R$ 5.779 por apartamento, representando um crescimento de 20% em relação a novembro de 2023. Excelente, né, pessoal? Os destaques ficam para os principais eventos aqui da cidade de São Paulo, principalmente aí para a Fórmula 1, né? Em relação aos indicadores operacionais, a taxa de ocupação do fundo em novembro de 24 foi de 72%, refletindo uma queda de 1,5 ponto. Já a diária média ponderada teve um aumento aí de 12,8 em relação a novembro de 2023, chegando aí ao pico de R$ 672 em 2024, em valores nominais. A receita por apartamento disponível, pessoal, de novembro de 2024 atingiu aí R$ 485, representando um crescimento de 11,1% em relação a novembro de 2023. Em relação à DRE, pessoal, lá em dezembro de 2024, o fundo atingiu aí um total de receitas de R$ 7.020.000, subtraídas as despesas, né, distribuiu R$ 3,94, fazendo aí a alegria do cotista, né? Tá aqui a decomposição do resultado por cota, tem 90 centavos de receita de diárias, 1,37, pessoal, de vendas de quartos, né, de receita com vendas de quarto. Vejam, a receita de vendas é superior à receita de diárias, né? Então, o fundo ele sobrevive praticamente aí 60 a 70% de toda a sua receita oriunda aí das receitas de venda de quartos, né? O que é muito interessante, fazendo um resultado aí de R$ 2,20. Mas o destaque fica, pessoal, para o mês de dezembro, que o fundo conseguiu aí a venda de 6 unidades hoteleiras, tá? Gerando uma receita de vendas aí de 3.100.000, que após a dedução da taxa de performance resultou um lucro líquido aí de 2 milhões, equivalente a R$ 1,82 por cota. Esse resultado aqui de venda dessas unidades, pessoal, contribuiu e muito aí para o lucro distribuído por cota, o que é muito interessante. Atenção aqui, pessoal, ó, desde o início do ciclo de desinvestimentos do fundo, foram vendidas 560 unidades hoteleiras, perfazendo aí o valor total de R$ 46,13 por cota amortizada. A carteira do fundo começou em 2025 operando 435 unidades hoteleiras em 20 hotéis, né? Lembrando, pessoal, que no último vídeo aqui do canal falávamos que o fundo operou aí entre outubro e novembro de 2024 452 unidades. Então, ele vendeu aqui, desde outubro de 2024, vendeu um tanto considerável aqui de unidades de quarto. E é isso que ele trabalha, né? Destravando lucro através dessas vendas, né, pessoal? Em relação à rentabilidade do fundo, ele segue batendo 25,8% frente a 9,1% do CDI e 4,8% do IPCA, e um resultado negativo aí do IFIX de menos 10,6%, né? O fundo tendo um retorno total aí de 25,8% nos últimos 12 meses. O fundo também, pessoal, teve uma evolução grande aqui no número de cotistas, apresentando um aumento aí de 14%, tá? No número de investidores, chegando lá a 37.099 cotistas, né? O que é muito bom. Em relação ao portfólio, pessoal, tem aqui quartos por segmento, tem o Upper Middle Scale, tem o Middle Scale e a classe Economy também. Tem aí a maior concentração lá na região da Berrini com a Chucro e Zaidan, fazendo aí um total de 45,7% dos quartos aí do fundo. Tem também no Itaim, no Jardins, em Congonhas, Vila Nova Conceição e Moema, tá? Tem aí, pessoal, uma concentração no IBIS de quase que 45%, né, entre IBIS Style e IBIS. Tem também Stamplaza, tem Gran Stamplaza e diversos outros hotéis aqui por bandeira, tá? Em relação às administradoras, tem Stamplaza, Intercity, tem a Accor também, tem a IHG. Pessoal, é basicamente isso, tá aqui os quartos, né, distribuídos, tem lá na Faria Lima, tem na Chucre e Zaidan, tem em Congonhas,
né? Tem na Berrini, tem nos Jardins também em São Paulo. São diversos quartos aí, principalmente lotados aí no Ibis, né, pessoal? O que é muito bom. E tem outras operadoras também, tá? Tem a Intercity Hotéis e também tem a UHG. Tá aí a distribuição dos quartos, né, na Grande São Paulo. Vejamos aqui, tem aqui próximo a Congonhas, voltando mais lá para a Zona Sul, né, margeando aí principalmente a região de Pinheiros, o que é muito bom. Pessoal, toda essa sistemática do fundo é importante compreendê-la, tá? Segundo a gestão aqui, o fundo tem um perfil. Segundo comentado aqui no relatório, o fundo foi criado em 2007 e iniciou aí em agosto de 2011 um ciclo de desinvestimentos em razão da valorização das unidades hoteleiras, né? O fundo, inicialmente, pessoal, ele foi instituído para aproveitar a recuperação do mercado hoteleiro na cidade de São Paulo. E agora, em 2011, inicia o ciclo de desinvestimentos. Lá em 2015 e 2017, o mercado aí apresentou uma desaceleração no ritmo de vendas e, segundo a gestão, em 2016 e 2019, alguns apartamentos foram adquiridos e incorporados aí à carteira. Posteriormente, pessoal, lá na pandemia da Covid-19, o setor hoteleiro foi drasticamente afetado e, consequentemente, o valor das vendas das unidades também decresceu bastante. No entanto, segundo a gestão aqui, tem se notado uma recuperação de desempenho dos hotéis que possibilitará aí uma retomada nas vendas em médio prazo. Então, é basicamente isso, pessoal. Como comentamos, ele iniciou o ano aí com 432 unidades, já teve aí em outubro do ano passado 452. Nessas unidades aí que ele conseguiu vender em dezembro, 6 unidades em dezembro, destravando um lucro de 3 milhões e 100. Então, o hotel vive disso, né, pessoal? E é isso que permite aí o fundo distribuir esses dividendos mais generosos. Lembrando, pessoal, que o fundo sempre teve hypado, tá? Ele está bem acima aí do P sobre VP, está fazendo 1,12, ou seja, 12% acima. Dificilmente ele consegue ficar aí abaixo do patrimonial, né? Patrimonial que é aí de R$ 136, né? O mais próximo disso foi lá em novembro, que chegou a R$ 146, mas agora deu uma leve oportunidade aí para aqueles que gostam do fundo, mas lembrando que ele está com ágio aí de 12%. Pessoal, para finalizar aqui, o fundo tem uma taxa de administração de 0,5% ao ano, tem uma taxa de consultoria de 0,20% ao ano, uma taxa de gerenciamento de ativos de 0,30% e uma taxa de performance de 20% sobre o lucro na venda dos imóveis, tá? De um total aí de 1,5 milhão de cotas distribuídas ao mercado. Pessoal, é basicamente isso. A gestão indica que continuará aí o processo de desinvestimentos, né? E considerando aí principalmente a recuperação do setor de hotéis, e isso vai destravar mais lucros para o cotista. Perfeito, pessoal? É isso. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Se você já é nosso inscrito, muito obrigado por isso. Aos novos inscritos, bem-vindos, obrigado aí pela inscrição. Se você ainda não é nosso inscrito, considere se inscrever, deixe o seu like, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, porque tudo isso é fundamental para continuarmos aqui na produção de conteúdos para a nossa comunidade de investimentos aqui do YouTube, perfeito? Fechou? Pessoal, de HTMX11 é basicamente isso. Voltamos em um próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Tchau, tchau.